Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para levar a palavra de Deus até vocês. E é bom, né? Quando as pessoas veem os vídeos. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. O importante é que eu sei que pelo menos uma pessoa vai ver esse vídeo. Então vamos aqui, né? O importante é levar a palavra e deixar que quem convence a pessoa não sou eu, e sim o Espírito Santo de Deus. Então vamos falar aqui um pouco de como Deus age na nossa vida. É da forma dele, é do jeito dele, da maneira dele, é na hora dele. E nós é que temos que entender o que está acontecendo e saber quando é que Deus está agindo em nossas vidas. Por mais luta e tribulação que a gente passa, Deus ele está sempre presente. É só você crer. Tem que crer. Se você não crer, se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Então vamos lá em 1 Coríntios 1, 27. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A glória é de Deus, o poder é de Deus, o querer é nosso. Amém? Eu quis trazer essa palavra aqui, porque na minha vida ultimamente tem acontecido coisas que, olhando ao olho com o olho da carne, eu vejo, tá tudo errado, tá bagunçado. Mas olhando com o olho do Espírito, eu vejo, não, Deus está no negócio. E Deus, ele age da forma dele, da maneira dele. Por quê? Se Deus chegar até você, que está vendo esse vídeo, e disser para você o seguinte: daqui uma semana você vai ganhar na Mega, você vai ficar milionário, você vai ficar muito rico, mas antes de você ficar rico, você vai ter que passar por uma dificuldade tremenda. Tremenda. Se Deus chegar até você e disser dessa forma, você vai falar: não quero esse dinheiro. Não quero ficar milionário. Não quero ganhar na Mega. Não quero ser rico. Bom, por quê? Porque antes da riqueza, antes de você ficar milionário, você vai passar por uma luta tremenda. Luta de vida ou morte. É assim que Deus trabalha. Então, se Deus disser, você não vai querer. Olha, isso está acontecendo comigo no momento. Não é diretamente comigo, mas é com pessoas que estão ao meu redor. E eu estou tentando fazer ela enxergar que Deus está no controle. Deus está no controle. E quando Deus está no controle, acontece desastres. Mas a vida continua. Deus está no controle, porque a vida continua. Amém? Então, vou contar uma história rápida. Quando eu sempre quis ter minha casa própria. Eu sempre quis ter minha casa própria. Desde quando eu comecei, eu vim pra cá, que eu tive a minha primeira filha, que eu me encontrei, eu trabalhava em casa de família, e eu sempre quis ter minha casa própria. Só que eu não sabia como agir. Quando eu conheci a palavra de Deus, como eu já disse aqui, com 29 anos,
Eu comecei a ler e comecei a entender as coisas de Deus. E tem 27 anos que eu estou na caminhada. E eu vou adquirindo coisas boas de Deus e aprendendo cada dia mais. Quanto mais eu viver, quanto mais eu ler, mais eu vou aprender. E Deus, a palavra dele é tremenda. Você lê a Bíblia a vida toda. Aí você volta aqui e lê de novo, você encontra coisas que... Pai, eu já li isso aqui, agora que eu estou entendendo, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Então é o seguinte, aí eu morava numa casa, num bairro, aqui em Contagem, e eu pagava aluguel. E nessa época eu já estava fervorosamente ligada no trono de Deus. Não quanto hoje, porque é assim, ó, você vai melhorando a cada dia, se santificando a cada dia. Mas já estava ali ligadinha. Aí conheci o meu esposo, que no decorrer da situação da gente conhecer, de gente casar e tudo, e começamos a construir uma casa em Esmeraldas. Casa muito grande, muito boa, toda murada, garagem, espaço à vontade. O meu sonho era ter uma casa com manga, com pé de manga. Eu amo manga, é a fruta que eu mais amo. E de repente lá eu plantei meus pés de manga, eu consegui comer manga lá, deu 2 vezes. 2 vezes deu manga. Mas aconteceu muita coisa em Esmeralda que eu lembro que eu falava assim, eu tô na terra de Lodebar, terra do esquecimento, terra onde filho chora e mãe não ouve, mas o pai ouve. Então eu tinha certeza que Deus estava comigo naquele lugar. Foi muita luta, muito sofrimento, muito choro, mas também a vitória já estava garantida, porque Deus ele não desampara ninguém. Deus me levou para lá, para depois ele me voltar para Contagem, para minha casa própria de novo. Porque eu tinha casa própria em Esmeralda, e lá minhas filhas não tinham acesso, era muito longe, era estrada de chão até do ponto do ônibus até lá, e nessa época eu tinha uma dor terrível no meu joelho, que graças a Deus também não estou sentindo mais essa dor constante no meu joelho. Então era muito sacrifício, mas eu venci. Mas se Deus tivesse me falado, você vai para Esmeralda, mas você vai passar por muita luta lá. Muita luta. Mas depois você vai ter a sua casa em Contagem, com ponto de ônibus a 8 passos da sua casa. Eu não teria ido para Esmeralda, gente, mas nunca. E foi uma coisa assim tão violenta, um rebuliço tão grande. Deixei minhas filhas aqui em Contagem, fui para Esmeralda com meu marido e meu neto, e a luta foi tremenda. Teve um dia que eu tive vontade de deitar no meio da rua e jogar terra na minha cabeça de tanto sofrimento. Tanto sofrimento. No último dia, na última semana de Esmeralda, eu subi ao monte para orar. Eu e minhas cachorras. Eu tenho 2 cachorras, a Mel e a Pitucha. Que toda vez que eu oro aqui, elas vêm, aonde eu estiver orando, elas vão. Porque desde elas bebezinhas que elas escutam eu orando. E elas iam pro monte comigo orar. Vão pro monte. Levei eu e as cachorras. Lá eu chorei, lá eu clamei, lá eu falei com Deus. Falei, não aguento mais. Não suporto mais. E Deus me ouviu. Foi numa segunda-feira. Eu tenho uns vídeos aqui. De eu indo, subindo pro monte. Foi numa segunda-feira. Quando foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo nós mudamos. Domingo. Eu tava lá na quarta-feira conversando com a vizinha. E aí chegou um homem de moto. Passou uma mulher na rua que eu não sei quem é. A mulher virou pra mim e falou assim... Aí eu olhei pro cara de moto, o cara parou no portão, eu olhei pra ver quem era o cara. A mulher passando falou assim, é bênção.
Ele trouxe bênção para você. Aí eu falei, amém. Aí quando eu fui lá para ver o cara foi lá para ver a casa para comprar. Então, foi assim. Eu fiquei 5 anos em Esmeralda, 5. Mas foi choro e ranger de dente. Mas a vitória foi garantida. Hoje eu estou na minha casa, em Contagem, no bairro Chácara Del Rey. Não estou no centro de Contagem, mas se eu quiser ir a pé daqui no centro de Contagem, eu vou. Então, Deus, ele é tremendo. Só que, primeiro é bagunça, é para você, para ver se realmente você está apta a receber a vitória. Porque se a pessoa não suporta a guerra, se a pessoa não suporta a guerra, ela não vai suportar a vitória. Primeiro a guerra. Não existe vitória se você não lutar. Não existe vitória sem primeiro guerrear. Com Davi foi assim. Com José foi assim. Com Moisés foi assim. Com Josué foi assim. Com Jesus foi assim. Com Maria foi assim. E às vezes eu falo assim, gente, quando Davi foi ungido a rei, ele tinha 16, 17 anos no máximo. Ungido. Mas para Davi ser coroado, ele já tinha 50, 50 anos. E ele teve que lutar, ele teve que guerrear. E ele já era ungido por Deus. Mas tem uma palavra aqui na Bíblia que diz assim, ó, Deus capacita os chamados. Ele não chama os capacitados, porque os capacitados já vêm com garganta. Eu sei, eu posso, eu aguento, eu já fiz. Mas não, Deus, por isso aqui, ó. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Quando José foi governador, se Deus tivesse falado para José tudo que ele ia passar para depois ele ser governador do Egito, você acha que José ia falar, não, deixa eu quietinho aqui com meu pai, quietinho aqui. E assim é que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. E a minha vida tem prosperado. Eu tenho testemunho para contar. Mais e mais e mais do que Deus fez, faz, tem feito e ainda vai fazer na minha vida. E esse ribuliço que está acontecendo com alguém da minha casa é Deus mostrando, eu existo e as coisas acontecem do jeito que eu quero. É eu que mando. Eu sou o Deus, o Criador dos céus e da terra. Tudo é permissão minha. E se eu, Evani, estou de joelho, clamando a Deus todos os dias, para não dizer todo momento, Deus não está dormindo. Ele está no controle de minha vida. Se eu contar para vocês o que eu estou passando, não essa outra situação, mas outra situação, e eu estou tranquila. Eu estou tranquila, porque eu sei que o meu Deus vive. Eu sei que o meu Deus vive. E ele não está dormindo. Ele está no controle. Mas é que eu não posso cochilar. Eu não posso dormir. Eu tenho que estar com as minhas lâmpadas acesas e o azeite de reserva. Parábola das 10 virgens.
A minha lâmpada tem que estar sempre acesa. Eu não posso deixar a minha lâmpada apagar. Se você estiver com fogo aceso, a cobra, a víbora, a serpente, ela não aproxima. Porque ela tem medo de fogo. Mas se o fogo estiver apagado, ela vem e faz ninho e te pica. Assim é o Satanás. Mas o meu fogo, o fogo do Espírito, continua aceso. E eu peço a Deus que o seu fogo, que o fogo do teu Espírito continue aceso. E na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que venceu, que foi honrado, que venceu, que foi vitorioso, mas antes padeceu. Um deles foi Jesus. Foi Jesus. Você sabe bem a história de Jesus. Qualquer um sabe a história de Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ande com Ele, lado a lado com Ele, que você vai vencer todas as guerras de sua vida. É o que eu profetizo para você. Assim como eu creio que eu vou vencer, você também vai vencer. Em nome de Jesus. Amém.